Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todo o time da Brasc e do IBRE pela organização do evento, pelo convite para participar desse debate aqui. Uma honra falar de um tema tão importante que é talvez a principal obrigação, o principal do comunicar a empresa, comunicar a sua estratégia, comunicar seus riscos e oportunidades, né? Como o Ricardo comentou, hoje aqui nesse debate, nesse painel, a gente tem dois especialistas que interagem muito com empresas, que consomem informações financeiras e que ajudam, né, as companhias a se comunicarem com os mais diversos tipos de clientes, né? O Carlos Macedo, que eu vou chamar de Macedo de agora em diante, né, a forma como ele é conhecido principalmente no mercado, tem mais de 15 anos trabalhando no sell side, cobrindo notadamente o setor financeiro, passando por casas como Itaú e Goldman Sachs, né, e mais recentemente está empreendendo no mundo de consultoria, ajudando empresas a aprimorar a sua comunicação e também se preparar para uma eventual abertura de capital. E temos também o Bernardo Pascovitch, que é sócio fundador da IUB, que é o maior buscador de investimentos do Brasil, também é diretor da BFintech, e tem ajudado também as empresas, todos os demais participantes desse ecossistema, a refletir, discutir e adaptar, eventualmente, ou melhorar a comunicação das empresas com os mais diversos públicos de investidor, né? E acho que esse debate de hoje ele ganha relevância quando a gente considera o contexto recente do mercado de capitais brasileiros, né? Com uma redução significativa da taxa de juros, com uma redução da presença do Estado no financiamento do setor privado. A gente tem visto não só o número de pessoas físicas investindo diretamente em bolsas, né? Trazendo números para a discussão, né? A gente tinha até 10 mil pessoas físicas investindo diretamente em bolsa, e hoje a gente tem quase 3 milhões de investidores investindo diretamente, para ser mais preciso, 2,8 milhões de investidores investindo diretamente em bolsas. Mas não só os investidores, pessoas físicas investindo diretamente, mas também os investidores institucionais, que nesse contexto têm ganho relevância, não só com o surgimento de novas casas, mas também estratégias diferentes, busca por maior exposição e diversificação dos seus portfólios. Então, é nesse contexto que o desafio de comunicação das empresas, ele se transforma, ele aumenta, né, dado que você tem não apenas o público tradicional, vamos chamar assim, que consumia informações diretamente do RI, né, que conhecidos como sell-side e buy-side, mas agora você passa a ter também uma gama de consumidores de informação, sejam eles as pessoas físicas diretamente, que acessam o canal de relações com investidores, sejam esses novos comunicadores digitais, e além de tudo isso, nesse contexto, você tem o surgimento e o aumento da relevância dessas novas mídias e dessas novas redes de comunicação que têm sido utilizadas não só pelas empresas, mas também pelos investidores. Nesse contexto, tem visto e ouvido o depoimento de várias empresas que estão buscando entender qual a melhor forma, né, de se adaptar a essa nova realidade, empresas que viram sua base acionária dobrar, triplicar ou quadruplicar de tamanho no espaço de tempo menor do que 2 anos. Hoje a gente tem empresas com mais de 700 mil acionistas na sua base, e a grande pergunta é como se comunicar com todo esse público diverso que tem diferentes níveis de conhecimento e diferentes necessidades ou objetivos na hora que avalia seus investimentos. Então, aqui, passando a bola para os nossos convidados, né, acho que seria legal, Macedo e Bernardo, vocês trazerem um pouco da visão de vocês sobre qual vocês acham que são os principais desafios dos profissionais de RI, o crescimento da base de investidores, com diferentes canais de comunicação, né, com diferentes formas de se comunicar. Acho que vocês estão no mudo, Macedo, acho. Quer começar, Macedo?
Acho que tá no mudo. Eu começo, então. Bom, primeiro eu queria agradecer bastante o convite da Brasca, do IBRE, da própria B3. É uma grande oportunidade, um prazer, enfim, conversar hoje sobre esse assunto tão importante, como o Rogério mencionou, e que tem tomado cada vez, tem alcançado cada vez uma importância maior e uma relevância maior dentro do debate de inserção das pessoas físicas no mercado de capitais e no mercado de investimentos de forma geral. Então, primeiro, agradecer bastante o convite, a oportunidade. E indo na linha do que o Rogério mencionou, acho que o momento é muito propício mesmo, porque não só pelo grande crescimento, né, de pessoas físicas que têm atuado na Bolsa de Valores e que têm se interessado cada vez mais por ativos de renda variável, mas também por toda a conjuntura de 2020, né? Por toda a conjuntura dessa grande crise, enfim, teve um grande impacto, né? Mas também uma recuperação muito rápida, depois a gente pode se aprofundar, mas acho que os episódios de 2020 também trazem desafios com relação à comunicação que as empresas, que os RIs precisam fazer com as pessoas físicas, porque são pessoas físicas que não possuem conhecimento, não possuem experiência, não possuem o embasamento todo para entender como funciona o mercado de capitais ou as peculiaridades das empresas e das companhias abertas. Então, dentro de todo esse contexto de um número cada vez maior de pessoas físicas na Bolsa de Valores, e aí tomando o contexto de 2020 também, de pessoas físicas nem sempre preparadas para lidar com o contexto de volatilidade da renda variável ou dos ativos de renda variável, acho que o debate sobre o papel do RI e as comunicações por canais mais modernos, mais acessíveis por parte das pessoas, acho que é um debate cada vez mais saudável e cada vez mais relevante. Eu e o Macedo, a gente tem visões um pouco diferentes, e acho que o debate vai ser super legal por conta disso, porque eu trago uma visão um pouco mais da pessoa física mesmo. Eu trabalho diretamente, como o Rogério mencionou, eu trabalho diretamente com pessoas físicas que acessam os mercados de investimento, seja renda fixa, fundos de investimento, renda variável. A conversa hoje é de renda variável, né? Então, eu trabalho diretamente com as pessoas físicas e entendo muito a dor pela qual essas pessoas passam e possuem na análise de investimentos, de oportunidades de investimento, de opções para investir o seu dinheiro e para acessar o mercado de capitais. Então, tudo isso, enfim, acho que é um debate super produtivo. Bom, eu vou voltar aqui, porque aparentemente acho que o Macedo está sem áudio. Então, vou falar um pouquinho mais sobre minha visão, sobre minha experiência e um pouco do que eu acredito que possa ser avançado dentro desse ambiente de comunicação entre RIs e pessoas físicas por meio desses novos canais. Fiz essa brincadeira anterior sobre a diferença de visões entre a minha visão e a visão do Macedo. Por quê? Depois eu deixo, claro, obviamente, o Macedo mencionar a visão dele, que é uma visão super pertinente. Acho que não tem certo ou errado, na verdade, são visões distintas. Eu vejo, na prática, uma dificuldade muito grande das pessoas físicas no entendimento sobre a lógica de uma empresa, sobre os seus números, sejam números financeiros, sejam números contábeis, sejam números operacionais, sobre o funcionamento daquela empresa, sobre o entendimento de até o próprio funcionamento do RI. Eu tenho um grande contato com pessoas que muitas vezes não sabem que existe um RI, não sabem qual que é a importância do RI, qual que é o seu papel dentro da companhia, como faz para se comunicar com uma companhia, com uma empresa. Então, acho que antes de tudo, antes da gente falar em aproximar... Acho que o Marcelo voltou. Voltei, estou aqui. Marcelo, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora sim, agora estou te ouvindo. Legal, legal. Agora estou ouvindo. Então, volta aí. Desculpa. Não, eu estava dizendo, Bernardo, antes, que eu acho que a nossa visão não é tão diferente assim. No fundo, eu acho que a gente tem uma visão parecida no sentido que os RIs têm a obrigação de falar
com o mercado como um todo, para explicar mais sobre a empresa, os resultados, para contar um pouco o que a empresa é. Eu acho que esse desafio é um desafio que era diferente no passado. Eu passei 15 anos aí como analista de sell-side. Nesse tempo de analista de sell-side, eu interagi muito com empresas, com investidores e tem dramas nesse lado também. É claro que o drama da pessoa física, como você estava falando, é bem diferente. O que eu acho que os RIs têm que fazer é entender que existe essa diferença e adaptar a comunicação deles para ter certeza de que a informação que está sendo dada de uma maneira plena, né? Fair disclosure, como falam nos Estados Unidos. Em outras palavras, que você não está priorizando um canal para prejudicando o outro. Nesse sentido, eu acho que tem espaço para crescer, especialmente empresas menores. As empresas maiores, que já tinham no passado uma base de acionistas muito grande, já faziam essa comunicação de uma maneira bem grande, ou seja, bem profunda. Eles tinham até departamentos separados para lidar com investidores, pessoas físicas. E eu acho que isso daí tudo é algo que eles estão carregando para o momento. Consigo pensar os bancos que eu cobria, eu lembro que o Itaú tinha, acho que o Banco do Brasil também tinha. Agora, essas são empresas que são algumas das maiores do Brasil e, por isso mesmo, têm capacidade de fazer esse investimento, que não é uma coisa que vem à toa. Eu acho que tem que ter inteligência, tem que ter know-how e tem que realmente usar da melhor maneira possível as tecnologias que estão disponíveis, seja tecnologias como Facebook, Instagram ou qualquer outra, fazer parcerias com a Yubi, por exemplo, ou outros mercados, e contar com os divulgadores de informação que são pagos para isso, que no fundo são as empresas de pesquisa, como eu fazia no sell-side, para se encarregar também de distribuir uma parte desse conhecimento. Então, eu acho que é uma combinação de tudo isso. Eu acho que o papel do RI fica mais complexo, mas não muda na sua essência, digamos assim. Deixa eu pegar aqui o gancho aqui das falas de vocês e fazer uma provocação, né? Na verdade, falando em nome de vários RIs que acho que se debatem sobre esse tema, né? Acho que é bastante comum a gente ouvir que a comunicação dos RIs ela é bastante técnica, ela é bastante pesada em alguns casos e, Bernardo, não me entenda mal, sei que você é advogado de formação, né? Mas que às vezes tem muito mais o dedo do advogado, né? Tentando defender a empresa de qualquer tipo de questionamento do que o dedo do comunicador, né, que está transmitindo a mensagem, né? Nesse contexto, muitas empresas se debatem se faria mais sentido ter uma nova comunicação, né, que continuasse sendo única, mas que conseguisse dialogar com vários perfis de investidor, ou manter a comunicação técnica como ela existe hoje e, de alguma maneira, criar um trilho paralelo ou uma comunicação paralela mais leve, mais educativa e direcionada para investidores que tenham um nível de conhecimento menor, né, sobre tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista do negócio. Como que vocês veem isso, né? Duas comunicações mirando públicos diferentes, peças, canais, mídias, uma comunicação única, reinventada, talvez, se for o caso? Acho super legal, super interessante a pergunta, Rogério. Acho que o Marcelo tocou num ponto interessante, que é entender que nem todas as empresas, nem todas as companhias possuem condições de ter um departamento de RI, uma área de RI, ou profissionais de RI, em número suficiente para atender essa demanda, né? Qual que é essa demanda? Seria o que você mencionou. Talvez segmentar e talvez ter comunicações diferentes, ou dois grandes grupos, né? Uma comunicação mais institucional e uma comunicação menos institucional, mais voltada à pessoa física. Entendo realmente que essa é uma dificuldade, um desafio para os RIs e para as companhias, em razão do seu tamanho, das suas verbas e das suas possibilidades. Dito isso, eu tenho uma visão, acredito que o melhor seria, dentro do possível, ter duas comunicações ou dois públicos distintos. Por que eu digo isso? Porque o público institucional, ele é o público mais relevante
né, na esmagadora maioria das companhias, especialmente no Brasil. E as companhias, os RIs, não podem se dar ao luxo de não comunicar o que precisa ser comunicado aos investidores institucionais. E já existe, historicamente, todo um formato de apresentação de números, apresentação de dados, apresentação de informações, que esses instituições, que esses institucionais, desculpa, já estão acostumados a acessar. Então, não defendo, pelo contrário, uma mudança na comunicação com o institucional, porque ela já está estabelecida e ela é fundamental para as companhias. O que eu acredito é que, dentro do possível, seria muito interessante se as companhias começassem a criar, talvez, pílulas, resumos, materiais visuais simplificados com relação ao conteúdo que vai para o institucional ou que é divulgado nas plataformas abertas, até por regulação da CVM e da própria B3. Então, acho que a gente poderia pensar em um modelo tradicional do RI, institucional, e um modelo incipiente que começa a nascer com o interesse maior da companhia dialogar com a pessoa física. E como eu falei antes, aqui eu enxergo que muita coisa precisa mudar. Não por culpa dos RIs, não por conta dessa linguagem mais técnica, porque é como o mercado funciona, mas uma nova linguagem para que a pessoa física consiga entender e consiga acessar as informações relevantes. Eu estou de acordo com você. Eu acho que tem que ter nesse sentido, que os RIs não têm hoje, necessariamente, todas as ferramentas que eles poderiam ter, até porque não foi exigido deles isso no tempo. Como o Rogério falou logo na abertura, o número de pessoas físicas investindo na Bolsa hoje é o maior de todos os tempos, a tendência é que esse número só cresça na medida que culturalmente a gente entenda mais investir na Bolsa e esse juro continue baixo, né? Mesmo que ele volte para casa de 4%, 5%, ainda é um juro razoavelmente baixo, comparável a de outros países onde tem um investimento muito mais forte. Eu acho que a gente vai esbarrar de novo em recurso. Um departamento de RI, dependendo dependendo do tamanho dele, ele pode onerar empresas, principalmente empresas menores, de uma maneira razoavelmente grande, desde da publicação a tudo mais, a publicação, a viagens, a interação, materiais que prepara, a auditoria, onera a empresa. E é uma das preocupações de empresas quando elas estão pensando em abrir o capital, é uma preocupação que elas têm. Quanto que eu vou gastar com o meu RI? Será que as vantagens que eu ganho por ter capital aberto, elas superam as desvantagens? E uma das coisas que entra nessa desvantagem, por assim dizer, é o custo que vai ter de manter a companhia com capital aberto. E eu acho que é uma coisa que tem que ser equilibrada, né? Não dá para fazer tudo para todos. Como ainda hoje, e capaz de se mudar com o tempo, os investidores institucionais acabam tendo uma parcela muito relevante do capital do free float das empresas negociadas em bolsa, acaba sendo dedicada a esses investidores institucionais a maior parte dos recursos que são investidos na área de RI. Se as empresas têm uma escassez de recursos, daí eles vão ter que tentar tirar leite de pedra, por assim dizer, e usar de maneiras mais criativas para entrar em contato com os investidores de pessoa física, dependendo do volume que tem na base. Então, eu acho que... Mas daí entra num outro... Porém, se você não faz uma comunicação precisa e boa com esses investidores pessoa física, eles nunca vão entrar na sua base. Então, não é isso que ninguém quer. Então, eu acho que precisa de um trabalho, sim. Talvez a empresa possa desenvolver com cápsulas, como você sugeriu, que sintetiza um pouco do que é a empresa. Eu acho que isso daí tem que ser feito de uma maneira muito bem pensada. Eu acho que não é assim, vamos fazer tudo, né? Porque não é nem o que você está sugerindo, mas vamos tentar trazer todos os investidores para dentro. Eu acho que tem que ser feito de uma maneira bem pensada, porque o principal continua sendo o investidor institucional, pelo menos por um tempo. Talvez isso um tempo mude. Se você vê aqui nos Estados Unidos, tem várias maneiras de lidar com os investidores, pessoas físicas e os investidores institucionais. E não tem nenhuma receita que é certamente correta, nenhuma que é certamente errada.
Você tem empresas que são muito importantes e tem uma comunicação com o investidor pessoa física que, francamente, é muito pobre. E isso eu não diria que é um problema em si, é só que você não vai ter investidores daquele tipo investido na empresa. Eu acho que é sempre bom ter esse investidor. Então, tudo tem que ser olhado assim, qual é o retorno que você vai ganhar por fazer esse investimento? Né? Se eu dedicar 20% do meu investimento no RI para viabilizar o canal PF, será que esse canal PF vai acabar sendo 20% da minha base de acionistas? Ou será que ele tem potencial de ser? Então, tudo tem que ser pensado desse jeito. Evidentemente, a gente quer viabilizar a pessoa física no Brasil como um todo, porque leva a um mercado de capitais que é muito mais vibrante e profundo, e isso daí é uma coisa que acho que faz bem, não só para nós que participamos do mercado de capitais diretamente, mas para o país e para a economia como um todo. Fica a minha dúvida se o melhor caminho para fazer isso, a melhor agente para fazer isso seriam realmente os profissionais de RI, ou se não teriam outros, as corretoras, a própria B3, né, Rogério? Até porque é do interesse da B3 que essas pessoas físicas negociem cada vez mais ações. Rogério, a gente tem uma primeira... Claro, vai lá, Bernardo, por favor. Não, eu trago aqui a pergunta. Porque eu acho que o que o Marcelo mencionou realmente é fundamental. Não faz o menor sentido onerar financeiramente a empresa e o RI, enfim, e prejudicar outros setores, outras iniciativas da empresa por conta disso. Acho que, claro, algumas companhias que têm essa capacidade poderiam criar iniciativas em favor das pessoas físicas. Agora, só um rápido exemplo. A gente tem, além do nosso buscador de investimentos, nós temos um canal no YouTube em que nós fazemos vídeos sobre vários assuntos de investimento, e eu comecei uma série conversando com RIs para entender o posicionamento dessas empresas, dessas companhias agora em 2020, no meio da crise. Conversamos com várias, não vou citar nomes, vou citar só a B3, que a gente fez um vídeo com o diretor financeiro, vice-presidente financeiro, Daniel Sonder, foi super legal, mas algumas companhias nos retornaram com informações dizendo, olha, obrigado pelo convite, mas nós não fazemos conteúdo ou não fazemos qualquer evento com canais externos. Então, acho que um modelo, talvez, custo zero praticamente, seria, o próprio Marcelo mencionou, se aproximar talvez de influenciadores, seja no YouTube, seja em outras plataformas de conteúdo, em parceria com a B3 em alguns casos, para produzir um videozinho de ser entrevistado por mim, por vários outros influenciadores, um vídeo de 20 minutos, de meia hora, que já contém muita informação relevante para a pessoa física e é custo zero praticamente, é o custo do tempo do diretor financeiro, de um head de RI. Então, a gente pode pensar em soluções criativas, mas com certeza, em absoluto, não faz sentido onerar financeiramente a companhia, principalmente as menores, como o Marcelo mencionou. E justamente foi isso que eu estava sugerindo quando eu falei que tem maneiras de tirar leite de pedra, em outras palavras. Você tem maneiras criativas de usar a tecnologia que está disponível para conseguir alcançar outras pessoas e deixar isso no site. Você pode criar um canal de YouTube específico para resultados da empresa, e esse canal pode ser atualizado uma vez todo trimestre depois que você faz a conferência com analistas e com a imprensa. Você pode ter a mensagem lá, seja do diretor financeiro, seja do CEO, seja do diretor de RI, quem quer que seja, para poder explicar o que aconteceu. E, de novo, como você falou, está todo mundo numa sala mesmo, fazendo as conferências, ou seja com investidores ou com a RI, ou com a imprensa, fica mais meia hora lá, já tem a pauta que está escrita, pede o pessoal preparar uma pauta rápido, que é uma coisa que dá para fazer, resumindo o que aconteceu e traduzindo isso. Eu acho que o trabalho que é um trabalho mais pesado, e esse trabalho exige mais dedicação, é justamente o trabalho de ensinar, de educar, né? Você conversar com o investidor para educar o investidor, no caso, eu que cobria bancos, o que é uma margem financeira, o que é uma taxa de inadimplência, como que funciona o provisionamento. Isso é um trabalho muito mais profundo, e se realmente o RI for passar tempo, eu acho que dá para usar os canais novos fazendo, como você sugeriu, dá para usar YouTube, dá para usar pílulas, dá para usar apresentações, tem várias maneiras de você fazer isso,
de uma maneira bastante didática, mas talvez exija algum investimento. E daí cabe, no fundo, as empresas maiores, as que já têm uma base de clientes pessoa física grande, a tomar liderança, talvez, nisso, porque eles já estão com essa exposição, eles, não vou dizer que eles devem aos investidores deles, mas certamente eles têm como justificar esse tipo de gasto. Não, muito bom. Tem duas perguntas aqui que chegaram da audiência e estão relacionadas ao mesmo tema, que é o crescimento, né, o ganho de relevância da agenda ESG, né, do ambiental, social e governança dentro das empresas, né, que tem sido um ponto constante, uma pauta constante na mídia. Alguns investidores institucionais brasileiros começam a dar maior relevância, maior peso para essa agenda no processo de análise, seguindo talvez o mercado europeu, que provavelmente é o mais avançado nessa discussão. E aí a pergunta para você, Bernardo, esse é um tema que está na agenda do investidor pessoa física, quando ele avalia empresas ou não? E aí uma pergunta para vocês dois, considerando que para um investidor institucional, para alguns deles pelo menos, essa já é uma pauta importante, como trabalhar uma comunicação que vai ganhar relevância agora em cima dessa agenda, para que na partida ela já não nasça com lacunas e que ela consiga atender todos os públicos? Vamos lá para a primeira que você mencionou para mim, Rogério. Eu não vejo ainda essa agenda ESG no interesse da pessoa física, tá? Do investidor pessoa física. Claro que eu estou generalizando, e nunca é bom ou correto generalizar, mas, de forma geral, ainda não vejo essa preocupação. A gente tem notado, eu tenho notado uma preocupação antes do ESG, ou anteriormente ao ESG, eu tenho começado a ver uma preocupação um pouco maior no sentido de entender para onde que meu dinheiro vai em um investimento. Mas aqui eu estou falando de investimento de forma geral, em renda fixa, no CDB, para onde que esse CDB, o dinheiro do meu CDB vai? Numa LCI, numa LCA, num fundo de investimento? Quando eu compro a ação de uma empresa, para onde que vai esse meu dinheiro? Então, tem uma questão aqui de primeiro entender uma questão de responsabilidade social ou socioambiental com relação ao seu dinheiro, ao dinheiro do pequeno investidor. Isso eu tenho notado um aumento, um crescimento do interesse, ainda que seja bastante residual e bastante incipiente, mas essa pauta ESG, essa concepção maior sobre práticas sociais, ambientais, de governança das companhias, ainda é algo que eu vejo mais distante. Até pela forma como eu construí aqui a frase, as pessoas realmente muitas vezes já pensam que quando eu compro a ação de uma empresa, muitas vezes pensam que o dinheiro vai para a companhia. Então, tem até uma questão de entendimento sobre o funcionamento do mercado de capitais, especificamente o mercado secundário, né? Para entender como que é o fluxo de compras e vendas de ativos de renda variável, especificamente de ações. Então, o ESG ainda acho uma pauta fundamental. No institucional, como você falou, Rogério, já está muito mais avançada. Na pessoa física, ainda não vejo essa preocupação. Assim, para responder a segunda parte, Rogério, eu acho que esse tipo de coisa acontece em ondas, né? A gente está vendo agora, com uma presença maior do investidor pessoa física, que vai ter que ter uma educação desse investidor para trazer ele para o mesmo patamar que alguns investidores institucionais. Claro que nunca vai chegar, porque o investidor institucional é especializado nisso, é o dia a dia deles, mas para realmente informar melhor esse investidor pessoa física, de modo que ele possa estar no mesmo patamar para entender, como eu estava falando antes, um nível de inadimplência, uma margem financeira, uma coisa assim, sem detrimento. E quando for importante, vai haver essa demanda. E quando houver a demanda, o outro ciclo de aprendizagem começa, em que tem que ensinar por que é importante, quais são os investimentos que cada empresa faz em ESG e tudo mais. Infelizmente, da mesma maneira que faz-se, assim, eu acho que o Bernardo sugeriu fazer as pílulas diferentes, né, para pessoa física e institucional, a pílula do pessoa física talvez não tenha essa parte tão forte do ESG, e daí, com o tempo, na medida que for passando a ser importante esse viés para o investidor, acaba aparecendo de uma maneira mais clara e vai fechando a lacuna de conhecimento entre os dois. Mas eu acho que, assim, não estou dizendo que não vale a pena mencionar, não estou dizendo que não é importante,
Mas eu acho que tem que dar relevância para as coisas que são importantes para cada canal. E aí que está o desafio mesmo, né? Como a gente estava falando antes, porque não são o mesmo público, e aí demora mais tempo e tem investimento maior. Então, esse tipo de coisa que está o desafio do departamento de RI, que vai ter que meio que navegar essa diferença por um tempo até que as coisas comecem a se estabilizar. Vocês mencionaram, né, um pouco de como alavancar ou né, se valer dos canais, dos comunicadores, né, que era até pouco tempo atrás um papel exclusivo do sell-side, né, atendendo institucional, e hoje a gente tem vários outros players, né, como, por exemplo, o trabalho que o Bernardo tem feito convidando empresas para contar um pouco a sua história para as pessoas físicas. Agora, tem uma outra forma de comunicação que também tem ganho relevância, que é o uso de redes sociais. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Como que vocês veem o uso dessas ferramentas como uma forma de se comunicar com a base de investidores? Se faz sentido para vocês, ela deveria ser utilizada como uma via de mão única, ou seja, disponibilizar, divulgar informações, mas não necessariamente interagir, ou deveria ser o pacote completo, divulgar informações, receber perguntas, responder perguntas. E aí, para um investidor institucional, Macedo, como é que esse novo canal de comunicação pode impactar o seu dia a dia, o noticiário e as discussões que acontecem? Quer começar essa, Macedo? Eu começo essa, então. Eu vejo o seguinte, eu acho que canais novos são simplesmente uma mídia diferente pela qual a informação sai. Seguindo o princípio do fair disclosure, tudo tem que ser divulgado ao mesmo tempo em todos os canais, talvez, ou pelo menos nos principais canais que investidores podem ter acesso, né? Eu acho que isso daí, cada empresa deve fazer isso, porque se a empresa tem preocupação com o preço das ações e com a transparência que ela tem perante os investidores, ela vai fazer maiores esforços para fazer isso acontecer, tá? Eu acho que nesse sentido, não vejo nenhum problema em colocar em LinkedIn, em colocar em Instagram. Eu acho que tem que julgar qual é o público que vai estar acessando ali e colocar. Agora, se vai ser mão única ou mão dupla, eu acho que vai depender muito da empresa, porque se você tiver que manter uma pessoa ou um recurso, né, não precisa ser uma pessoa específica, mas um recurso investido em trabalhar com redes sociais na parte do resultado, é um investimento maior. Talvez tenha que ter mais uma pessoa na equipe de RI, isso daí pode ser, de novo, oneroso para empresas menores. Então, vai depender muito de um e de outro. O mais importante, porém, é divulgar as informações ao mesmo tempo, seja através de e-mail para investidores com a notícia, o comunicado à imprensa, o comunicado que for feito, seja através do Instagram. Eu acho que esse que é o desafio, né? Porque tem que meio que tudo clicar ao mesmo tempo para ter o fair disclosure, para não ter nenhum dos canais, nenhum dos participantes de nenhum canal individual tenha benefício em cima de um outro canal. É um desafio. Quanto aos investidores, aos analistas da parte institucional, se for observado esse princípio do fair disclosure, de tudo sair ao mesmo tempo, eles não se prejudicam. Mas qualquer investidor, qualquer analista vai tentar procurar vantagens para que ele aumente o conhecimento dele da empresa. Então, eu como analista sell-side, provavelmente ia criar um Instagram de mercado, de trabalho, e me inscrever em todos os Instagrams das empresas que eu cobria, né? E só para ter certeza que eu não estou perdendo nada. Ou Facebook, ou LinkedIn, ou tudo mais. Eu acho que seguindo esse princípio, nada, sim, certamente torna a vida do RI mais difícil, como eu falei antes, mas não muda muito a natureza do negócio como ela é feita hoje. Você é ousado aqui agora, hein? Eu acho que concordo com tudo que você falou mais uma vez. Eu acho que tem que pensar bem quais são as redes sociais adequadas para essa comunicação com o investidor pessoa física. Por que eu digo isso? Porque, a depender da companhia, e aí, enfim, sem citar nomes específicos, mas, por exemplo,
uma companhia que tenha uma interação maior com o cliente pessoa física, não investidor, né? Então, por exemplo, o segmento bancário. Os bancos já possuem suas contas no Instagram, por exemplo, por meio das quais fazem publicidade, conteúdo, explicam sobre produtos, serviços financeiros, etc. Então, dentro desse Instagram, não faz sentido misturar o público cliente, pessoa física, com investidor, pessoa física, vai ficar muito confuso. E aí, criar um outro perfil, banco XYZ RI, também pode confundir muito o cliente que está no Instagram e procura pelo nome do banco e vai encontrar, enfim, uma conta, pode se atrapalhar. Eu acho que é importante, inicialmente, escolher muito bem os canais. Então, eu não pensaria em Instagram, por exemplo, não pensaria em Facebook, pensaria eventualmente em LinkedIn, YouTube, mas mais do que isso, eu não sei, Rogério, se as empresas, se os RIs, na verdade, eles precisam se aproximar das redes sociais, ou se eles poderiam, por exemplo, dentro já da sua página de RI, da sua companhia, colocar, por exemplo, um link para um vídeo, como a gente tinha mencionado anteriormente, para uma entrevista, ou para uma mídia que tem crescido muito, que é o podcast. Eu acho que o podcast tem muito a ver com esse público investidor, porque você não precisa de nenhum aspecto muito visual, em alguns casos, você pode ter uma apresentação mais simples. Na verdade, aspectos visuais costumam ser a parte mais cara de um trabalho, não de trabalho de RI, mas de um trabalho de conteúdo. Então, se a gente deixar de fora a parte visual, de um conteúdo mais visual, com ícones, com gráficos, isso já reduziria muito o custo. Então, o podcast ele não tem a necessidade visual, de gastos visuais, é simplesmente a gravação de uma conversa, né, ou de uma explicação. Então, a gente pode estar dentro da própria página de RI, para não complicar muito e não falar, putz, mas eu não tenho um time para gerir redes sociais, não tenho um especialista em rede social. A gente pode ser muito mais simples do que isso no começo. A gente pode pensar na própria página de RI e ter uma área lá para pessoas físicas, uma área mais simplificada, alguns resumos. Em primeiro lugar, isso. Segundo ponto, é que eu acho que as companhias podem, mais uma vez, se aproximar de influenciadores, se aproximar de canais que já fazem esse trabalho e, de alguma forma, referendar esse conteúdo. É claro que agora, Rogério, você brincou com os advogados, claro que os advogados vão ficar de cabelo em pé com essa possibilidade, mas eu acho que pode se pensar em alguma aproximação das companhias com influenciadores e que a companhia que tenha que aprovar esse conteúdo e aí usar os próprios influenciadores que já fazem esse trabalho. De novo, não estou puxando sardinha para mim, tem dezenas de influenciadores no Brasil nesse segmento, mas no primeiro trimestre, na divulgação dos resultados do primeiro trimestre deste ano de 2020, eu não consegui fazer agora, por questões de falta de tempo, mas no primeiro trimestre, nas divulgações, a grande maioria das companhias que faziam a sua divulgação de resultados, eu fazia um post no Instagram, no meu Instagram pessoal, três slidezinhos com o resumo de números financeiros, visão para o próximo trimestre, visão para 2020, e as pessoas adoravam esse tipo de conteúdo porque realmente desmistificava e simplificava o conteúdo do RI. Então, mais uma vez, acho que com criatividade, a gente pode explorar possibilidades muito interessantes e pouco custosas, ou quase gratuitas em alguns casos. Eu acho que uma das coisas que falta... Né? Opa, perdão. Vai lá. Uma das coisas que eu acho que ainda não está muito bem desenvolvido no Brasil, e tem muito aqui tem muito nos Estados Unidos, que eu diria que é, assim, dada a penetração do mercado americano é algo que a gente tem que almejar, é justamente esse tipo de programação de uma forma mais organizada. Aqui você tem canais na televisão que são essencialmente sobre mercado financeiro e passam o dia inteiro com pessoas falando sobre mercado, explicando o que está acontecendo, entrevistando executivos. Eu acho que isso daí no Brasil ainda não tem isso daí amplamente desenvolvido. Eu acho que tinha uma Bloomberg Television no Brasil que não voltou, mas é algo que pode se desenvolver ao longo do tempo na medida que isso for acontecendo. E pode ser um canal de YouTube, pode ser um podcast ou vários podcasts. Os influenciadores fazem esse papel, mas eu acho que na medida que a gente está vendo no começo desse mercado, né? E isso daí é algo que
eu acho que você falou muito bem, Bernardo, antes, os RIs não podem fechar os olhos para isso. Eles não podem fingir que isso não vai, que o mercado não mudou, porque o mercado já mudou. E não dá para ignorar o fato que você tem 3 milhões de CPFs na Bolsa e um número grande de fundos pequenos que talvez não vão interagir com você da mesma maneira que aqueles fundos antigos grandes interagiam. E fingir que isso não existe não quer dizer que isso deve parar de existir, né? Então tem que realmente fazer um esforço e abrir a cabeça para essas mídias alternativas. Não sei se é Instagram, não sei se é YouTube, não sei se é podcast, mas não pode ficar com a cabeça fechada. Acho que esse é o principal. E chegou uma pergunta aqui, inclusive, que toca nesse ponto, né? Aqui da minha experiência passada, né, de RI, era um tema muito comum, né? Aumentar a cobertura do sell side. Né? Então, você tem 5 analistas que cobrem, às vezes é uma meta formal, às vezes é uma meta informal, você tem que aumentar para 7, tem que aumentar para 10 e conseguir ter mais gente avaliando a companhia. Uma dinâmica como essa, ou um target formal ou informal como esse, para esses novos comunicadores, influenciadores, sejam eles os influenciadores digitais ou essas casas de research independente, que também tem ganho relevância, é algo que vocês acham que faz sentido? E aí, se sim, que critérios ou que características que o RI deveria considerar para selecionar? Porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né? São dezenas, várias dezenas talvez, de possibilidades aqui de propagadores, né, dessa comunicação nas redes sociais, sejam em relatórios privados ou não. Como é que vocês veem isso e como que vocês orientariam, sugeririam em termos de caminhos para as empresas? Vai lá, Marcelo, acho que você mata. É mais que eu acho que essas casas de research novas que estão surgindo são fundamentais para a propagação de informação, tá? O analista de research, ele tem algumas funções. Evidentemente, parte da função dele é dar uma opinião sobre o valor da ação. Mas uma parte relevante da função do analista é ajudar a propagar a informação que é passada pela empresa. Então, e dar um consenso de visão para qual vai ser o resultado da empresa, para você ter uma avaliação sobre o valor daquelas ações baseado nesse consenso. Nesse sentido, quanto mais grupos de pesquisa tiverem, mais peso, mais valor o consenso vai ter, porque ele vai ter essencialmente vai ter mais valor estatístico, né, para a decisão ter de novo, o modelo dos Estados Unidos tem empresas, mesmo as maiores empresas têm 40 investidores cobrindo, 40 casas de análise cobrindo. Eu acho que o RI não deve preterir, eu acho que deve incentivar. Quanto mais tiver, contanto que a informação seja passada da maneira correta, melhor. Aprofunda o mercado, ajuda o investidor pequeno. A gente nunca sabe se o investidor pequeno, de pessoa física no Brasil, provavelmente não vai ter acesso ao relatório que eu escrevia quando estava na Goldman Sachs sobre os bancos que eu cobria. Mas ele certamente pode ter acesso ao relatório de uma dessas casas pequenas e, com isso, ajudar a tomar uma decisão. E, mais importante, educar ele sobre o setor e sobre as coisas que estão acontecendo, que, em última instância, é o que ele precisa num primeiro momento, mais que qualquer outra coisa. Então, eu acho importantíssimo usar, e daí as empresas de pesquisa vão ter que, através dos seus próprios... do que elas têm, mostrar que elas têm valor, né? Ou seja, dando palpites certos ou recomendações boas, ou ajudando a ensinar o investidor sobre sobre as empresas que ele está investindo. Eu tenho algumas preocupações um pouco sobre isso. Eu acho que é interessante, na linha do que o Marcelo mencionou, de ampliar a cobertura e ter mais olhos, né, sobre a companhia, sobre números, analisando, entendendo, interpretando. Agora, eu tenho um pouco de preocupação com relação a conflito de interesse mesmo, de muitas casas de análise no Brasil, não criticando as casas de análise, as research independentes, mas elas são essencialmente remuneradas, né, pelas suas carteiras recomendadas ou pelos seus relatórios, e me preocupa um pouco o que aconteceria se, por exemplo, uma empresa
um RI de uma empresa que não esteja dentro da recomendação de determinada casa de análise, se o RI contratar essa casa, o que acontece em termos de independência mesmo dessa casa de análise? Ou o contrário, né? Se for uma empresa que já é recomendada, já está dentro dos seus relatórios para compra ou para venda, etc., como que isso também pode interferir. Então, eu tenho algumas preocupações sobre isso. Surgiram, nas últimas semanas, algumas informações de que a própria CVM tem analisado melhor esses casos não especificamente casos de análise, mas de influenciadores, pessoas que publicam muito conteúdo no Twitter, até no próprio Instagram, e como que isso pode ter causado no primeiro semestre, ou pode estar causando mais recentemente, algum impacto nos preços de alguns ativos. Então, assim, na teoria eu acho muito interessante, na prática tem algumas preocupações com relação à independência e conflito de interesses, e a própria capacidade da CVM de fiscalizar todo esse mercado, que é um desafio cada vez maior para a CVM, para a B3, né? Porque são cada vez mais pessoas falando, são cada vez mais casos de análise discutindo. A própria PMEC não tem também condições de fiscalizar tudo isso. Então, só tem algumas preocupações sobre como que isso aconteceria na prática, sabe? Mas a ideia eu acho bem interessante e bem-vinda. Não sei se você concorda, Macedo, se você tem essa preocupação também, Rogério, mas é o que me ocorreu. Eu concordo com você nesse sentido. Tem uma coisa, outra é outra. Eu estava falando mais de casas de research estabelecidas que têm uma preocupação em manter seu bom nome e conquistar cliente. Claro. É claro que você tem um influenciador, e o influenciador vai ter a mesma preocupação. Mas aí eu acho que no fundo, isso daí é um reflexo da imaturidade do nosso mercado, né? É um mercado que ainda está sujeito a esse tipo de influenciador, e se você olha no tempo lá atrás, mercados que também estavam surgindo tinham o mesmo tipo de preocupação, né? Tinham casas que você... Hoje só em filme, né? Mas você vê aquelas casas que lidavam com penny stocks aqui nos Estados Unidos, que tinham pessoas que ficavam ligando para aposentados e velhinhas e velhinhos para tentar vender uma ação que custava 5 centavos, e daí eles cobravam uma taxa de 30% na hora de comprar e vender a ação, né? Ou seja, isso daí é algo que acontece. Eu acho que é algo que a CVM deve se preocupar mesmo, especialmente se for feito de má índole, mas eu diria que uma coisa não necessariamente prejudica a outra. Eu acho que casas de pesquisa que são mais bem estabelecidas, que realmente têm uma preocupação, modelos de negócio, querem fazer, os analistas têm CNPI, né, podem comentar e falar sobre o que as ações que estão sendo negociadas. Eu acho que as empresas têm que ter todo o interesse em trazer, agregar, formar uma opinião para que elas possam contribuir para a discussão sobre a empresa, sobre o papel, sobre o mercado. Uma pergunta que veio também sobre a lista dos investidores brasileiros. Aqui vale, acho que se eu entendi bem a pergunta, vale não apenas para as pessoas físicas, mas para os institucionais também, né? Uma preocupação muito grande com o resultado do trimestre, não com o filme inteiro que olha uma trajetória mais de médio e longo prazo, né? Nesse primeiro, assim, se vocês concordam ou não com essa visão, e segundo, nesse contexto, como que as empresas podem, de alguma maneira, participar ou influenciar numa mudança dessa cultura e numa educação financeira mais adequada, olhando para aspectos mais perenes e mais de longo prazo de cada um dos negócios? Se é que vocês acreditam que o RI tem esse papel de educador financeiro, ou ele deveria focar exclusivamente no business, na comunicação do business dele? Eu diria que isso aí é o drama de empresa de capital aberto, viu? Não tem muito jeito. Uma vez que abre o capital, o resultado trimestral vai passar a ser o foco. Por mais que tenha muito mais importância para uma boa parte dos investidores o que acontece no longo prazo, como a empresa se posiciona para o longo prazo,
o curto prazo, assim, como que está a margem, para onde foi o crescimento da receita, como que está a despesa, o que aconteceu aqui nessa linha, naquela outra linha, acaba sendo uma preocupação muito grande. Volumes grandes negociam em torno disso, até porque o mercado de capitais de ações é só uma parte do mercado de capitais como um todo, tem opções que daí essa volatilidade é até mais importante e tem muita gente que investe nelas e com isso você acaba se perdendo meio no curto prazo por conta do longo prazo. Eu acho que as empresas que têm a preocupação com o longo prazo, seja por natureza de ESG ou preocupação estratégica com o longo prazo, ao longo do tempo, essa preocupação vai se traduzir em resultados mais sustentáveis, resultados melhores, e essa empresa vai acabar negociando num patamar de múltiplo de avaliação melhor do que os pares que não têm essa preocupação. Então, o mercado vai acabar dando conta disso, mas é muito difícil exigir, até porque quem acaba controlando o curto prazo a um certo ponto acabam sendo os institucionais e muitos hedge funds, e eles vão negociar em cima do que aconteceu no último minuto. Não estou falando nem no último trimestre, nem na última hora. No último minuto eles vão negociar em cima ou embaixo disso. Eu acho que, na minha visão, concordo que não faz sentido se exigir do RI alguma atuação em termos de educação financeira ou atuação em termos de fomentar transparência financeira para o pequeno investidor, né? Transparência no sentido de educação mesmo, de aspectos conceituais. Acho que o RI tem outras preocupações e deve focar em outras questões dentro da sua atuação na companhia. Mas, como a gente tem falado aqui, não há nenhum mal, né? Pelo contrário, se for possível simplificar algumas informações, se for possível traduzir alguns conceitos, dependendo do tamanho do departamento de RI, dependendo da companhia, dos seus recursos, fomentar entrevistas junto a influenciadores ou a jornalistas. Eu acho que o que for possível de ser feito, ou tudo que for feito nesse sentido, acaba contribuindo para a educação financeira. Então, não é um papel do RI fomentar a educação financeira, se preocupar com a educação financeira, acho que tem outras preocupações muito mais prioritárias mesmo, mas em podendo simplificar, indiretamente ou até diretamente, já estaria contribuindo para a educação financeira. Mas haver algum tipo de exigência nesse sentido, acho que não cabe. E também acho que não vai existir uma preocupação do RI em fomentar a educação financeira. O que eu acho que pode acontecer, como a gente tem falado aqui, é ter uma preocupação maior em dialogar com os seus acionistas. E aí, por dialogar com os seus acionistas, uma comunicação mais simples, uma comunicação mais jovem, uma comunicação mais resumida, acho que naturalmente vai entrar dentro do radar do RI. Não, perfeito. Aqui acho que quase no final aqui do nosso painel, uma pergunta minha e uma pergunta da audiência aqui também. Na experiência, obviamente sem citar nomes, né? Mas alguns exemplos de erros e acertos de comunicação, seja para o sell-side e investidor institucional, seja para a pessoa física. Então, se vocês puderem trazer alguns exemplos. E a pergunta da audiência, numa perspectiva mais global, como que vocês veem o nível de sofisticação, de maturidade do RI brasileiro vis-à-vis o que se encontra em outras jurisdições? Nós fazemos um bom trabalho aqui, nós estamos na vanguarda ou ainda temos um catch-up para ser feito em termos de práticas? Eu posso ir se quiser, Bernardo. Vou falar mais do segundo, que eu posso acho que falar até melhor, se bem que eu tenho exemplos do primeiro também, na segunda parte da pergunta. Eu acho que o RI brasileiro, especialmente das empresas maiores, ele está muito, se não ao par, talvez acima até de empresas em outros lugares. E eu diria isso porque uma boa parte dos investidores, historicamente, no Brasil, foi estrangeiro. Houve uma evolução muito grande, tá? Eu diria que, se voltar a 10, 15 anos, ainda o mercado era muito pequeno, no sentido que acabava tendo relacionamentos, esses relacionamentos até
beneficiavam, traziam informações, não vou dizer privilegiadas, mas uma diferença no timing de divulgação de informação. Eu acho que nos últimos 10 anos houve uma melhora grande no compliance desse tipo de coisa, e eu acho que eu não botaria o RI brasileiro atrás de ninguém, tá? Especialmente as empresas grandes que têm mais recursos investidos na área e que já têm experiência em lidar com investidor estrangeiro, que no fundo quem demandou isso foi o investidor estrangeiro, né? Na medida que o compliance vai aumentando lá de lá, que a habilidade deles verem o que acontecia no Brasil também aumentando, houve uma demanda muito grande para que houvesse mais compliance no Brasil, e isso daí foi atendido. Eu acho que hoje a gente tem, em parte, isso. As empresas menores, como não tem uma demanda tão grande nesse sentido, talvez elas não estejam no mesmo patamar. Mas eu acho que é uma questão de tempo, porque o mercado vai continuar evoluindo e as melhores práticas dessas empresas grandes vão acabar se traduzindo para as empresas menores também. Eu não tenho condições, para ser super honesto, eu não tenho condições de falar sobre o segundo cenário, porque eu nunca tive, assim, eu nunca trabalhei no institucional, eu nunca tive muito contato com o institucional. Então, por isso que eu até falei que o Macedo nessa ia arrasar muito mais, porque eu não tenho contato. Na primeira pergunta, com relação à adequação ou qualidade das informações, das comunicações com investidores, de novo, acho que na parte institucional está perfeita, porque é como o mercado funciona historicamente. Na parte da pessoa física, tudo que a gente falou aqui, tem bastante caminho, uma jornada bastante importante a ser construída e ser percorrida para que o RI se aproxime e possa ser corretamente entendido pelas pessoas físicas e por esses novos acionistas. Acho que o sell-side acaba fazendo uma linguagem, em alguns casos, melhor, né? mais acessível, mais fácil, até porque se a gente pensar nas casas independentes, elas vivem disso, né? Elas vivem de relatórios e assinaturas, então elas precisam obrigatoriamente ter uma linguagem mais acessível. Então, acho que elas fazem um trabalho um pouco mais, não correto, não tem certo e errado, mais uma vez, mais adequado, ou mais fácil de ser entendido. E aí, acho que o RI pode também, aos poucos, evoluir, conforme a gente falou. Uma última provocação aqui, que eu acabei não mencionando, eu achei importante também o RI pensar e fazer o questionamento se ele quer o acionista pessoa física, né? O acionista menor, o acionista menos relevante em termos financeiros, mas se ele quer esse acionista dentro do seu... Claro que não é uma decisão do RI, mas se ele quer realmente abrir esse espaço, porque acho que é um debate interessante também. Talvez nem toda companhia tenha esse interesse, ou nem toda companhia seja adequada para ter acionistas pessoas físicas. A gente brinca muito, né, que normalmente quanto menos você investe, mais trabalho você dá para o RI, para o seu assessor financeiro, o seu consultor, o seu gerente do banco. Então, acho que é uma provocação interessante também para os RIs pensarem, né? E uma última provocação em cima dessa primeira pergunta, sem citar nomes de empresas, mas vocês têm casos práticos de práticas super bem-sucedidas que deveriam ser replicadas e práticas que não deveriam ser adotadas por empresas, não deveriam se repetir? Tem vários, né? Acho que, assim, no tempo que eu passei, como eu falei, teve uma evolução muito grande, mas eu acho que a maneira com que a divulgação é feita e tudo mais, eu acho que a profundidade dos dados, então, comparar o Brasil com outros países em que eu cobria também, acompanhava empresas, é claro que eu, por cobrir o setor financeiro, eu cobria empresas que eram as maiores e então tinham o maior recurso dedicado para esse tipo de atividade. Mas eu diria que a profundidade de informação que tinha ali não tem muita coisa parecida em outros lugares. Então, isso é uma coisa muito boa. E existem exemplos de empresas que realmente não tinham muita preocupação em se comunicar com investidores. E isso transparecia e tinha um impacto negativo na avaliação da empresa. Não por mim, mas por parte dos investidores. Então, eu acho que buscar essas melhores práticas, buscar essa transparência, buscar evidentemente, um diálogo, mas entender quais são as dinâmicas do investidor, dos contrapartes, seja ele um investidor pessoa física, seja ele um analista do sell side, seja ele um analista do buy side, seja ele quem for, é importante
para poder fazer com que a mensagem tenha o maior efeito possível. E aí, sim, tudo vai depender de, como o Bernardo está falando, que eu acho que é perfeito. Realmente você quer aquele investidor, pessoa física na tua base de cliente? Você quer aquele tipo de investidor? Se você quiser, você tem que mudar um pouco o discurso. Então, você tem que descolar e fazer um tipo completamente diferente de discurso para que possa atrair, não atrair necessariamente, mas que possa dialogar com aquele investidor, que é diferente por definição e por natureza do que o investidor institucional. Rogério, eu acho que sim, acho que temos alguns exemplos de empresas, de companhias e RIs no Brasil que já possuem uma preocupação maior em, seja na linguagem adotada, seja na apresentação dos seus resultados e dos seus materiais, a própria organização do site, né, da página de RI, muitas vezes já tem um componente muito mais visual, muito mais acessível, fácil de encontrar informações. É muito interessante. Eu acessei recentemente várias páginas de RIs e algumas são realmente muito técnicas, muito voltadas ao institucional ou ao próprio mercado, e outros têm animações, ícones, cores diferentes. Então, acho que já existem algumas práticas que estão sendo adotadas pelas companhias de forma voluntária, e claro que, pelo que eu percebi, não é nenhum estudo, mas pelo que eu percebi, as companhias que têm adotado essa abordagem mais moderna, mais simples, são as que têm atraído a maior parte do interesse das pessoas físicas ou dos investidores. Mas só para não inverter aqui o silogismo, né? As empresas não obtêm mais pessoas físicas como investidores por conta disso. Elas têm, na verdade, elas têm feito essas adaptações porque têm, enfim, obtido mais interesse, ou têm obtido mais acionistas, pessoas físicas. Então, a partir do momento que o mercado de pessoa física ou a população de investidores, pessoas físicas, passa a se interessar mais por alguma empresa, ou passa a atuar mais nos ativos de uma empresa, aí o que eu percebo é que o RI começa a se adaptar e começa a adotar algumas abordagens mais simples e mais modernas. Muito bom. Não sei se vocês querem trazer alguma consideração final, mas para mim foi um debate riquíssimo. De novo, obrigado ao time da Abrasca, ao time do IBRI pelo convite. Bernardo, Macedo, obrigado pela sinceridade e abertura e por terem aceito esse convite aqui para essa conversa. Mas o palco é de vocês aí para considerações e despedidas. Eu tenho consideração nenhuma, acho que foi ótimo. Muito obrigado, Rogério, por disponibilizar. Bernardo, parabéns pelo sucesso que vocês estão tendo aí com a IUB. Acho que desejo tudo de bem para vocês, porque vocês vão seguir o sucesso do mercado de capitais brasileiro, que eu acho que é grande. Então, vamos junto nisso e os RIs que estão ouvindo, estão participando, eu acho que o papel de vocês é fundamental nesse trajeto também. Legal, obrigado pelas palavras, Macedo, sucesso para você, para todos nós. Agradecer mais uma vez a Abrasca, a IBRI, B3, Rogério, pela oportunidade. E acho que o que o Macedo mencionou, os RIs que estiverem assistindo, ouvindo, eu fico super à disposição para ter conversas, para produzir conteúdo, fico à disposição para conectar com outros influenciadores, que eu tenho, enfim, contato ou amizade com todos, praticamente, do Brasil. Então, o que eu puder contribuir, eu acho que o mercado financeiro, o mercado de capitais e o Brasil só tem a ganhar com mais pessoas físicas interessadas, entendendo o que é o mercado de capitais, a importância das companhias listadas para o país, para a economia, para a geração de empregos, etc. Então, acho que é uma jornada de todos nós. Muito bom. Obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigado aí pela audiência.